Olá pessoal, uma dica rapidinha para sua prova aí, ou do OAB ou de algum concurso. Parte geral do direito civil, morte presumida. O que você não pode confundir? A morte presumida, ela é raciocínio da seguinte forma, ela é um destino. E eu chego a essa morte presumida por duas vias paralelas. Se elas são vias paralelas, isso quer dizer que elas não se encontram, certo? Ok? Eu chego à morte presumida ou pelos casos do artigo 7º do Código Civil ou pelo procedimento de ausência. A morte presumida é uma consequência ou dos casos do artigo 7º do Código Civil ou da ausência. Eles não se misturam. Eu não tenho morte presumida pelos casos do artigo 7º com decretação de ausência e não tenho decretação de ausência nos casos do artigo 7º. Não confunda as duas situações. Nos casos do artigo 7º, eu tenho situações em que está clara a probabilidade de morte. Na ausência, não. Na ausência, a pessoa desapareceu sem deixar notícia. Exemplos, então, a morte presumida ocorre em duas situações. Decorrente da previsão do artigo 7º e decorrente da ausência do artigo 22 e seguintes. Não confunda, artigo 7º, pode ser declarada a morte presumida, sublinha no seu código, sem decretação de ausência. Olha só, as situações não se misturam. Se eu tenho casos do artigo 7º, eu não tenho ausência. Se eu tenho ausência, eu não tenho situações do artigo 7º. Quais são as situações do artigo 7º? Situações em que está clara a probabilidade de morte. 1. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. E 2. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Certo? Nessas duas situações, eu não tenho decretação de ausência. Certo? Não misture as duas. Morte presumida, eu chego ou pelos casos do artigo 7º ou pelo procedimento de ausência. Thank you.